Bom, pessoal, coloquei a gravar aqui. Vamos começar, então. Boa tarde a todos. Com uma alegria imensa que a gente dá aqui início a essas rodadas de conversas, né? Junto com o pessoal da comunidade Mais Para Ti, desse pessoal que veio para a área de tecnologia, que começou a sua jornada aí para entrar na área e começou os estudos. E a gente tem hoje aqui como convidada a Paloma para trazer um pouco da sua experiência, trazer um pouco da sua vivência na área de tecnologia e contar um pouco aí para nós sobre a sua trajetória. A ideia é que seja uma roda de conversa de fato, né? Que ela traga aqui o seu relato e a gente possa ir conversando, tá? Então, a gente vai numa linha muito forte aí e de conduzir com a Paloma, uma linha de entender, né, o que fez querer entrar aí no mercado de tecnologia, como foi o processo dela para começar a estudar, como que achou a Mais Para Ti, como que veio para esse nosso movimento, essa nossa iniciativa, e aí depois contar um pouquinho, né, da história, da jornada, do curso, né, de toda a experiência que teve e como está também agora nesse momento. Qual é a realidade e quais são as dicas e experiências aí que pode trazer para nós, tá? Paloma, obrigado aí por aceitar o convite e por estar junto com a gente aí neste momento, tá? E já deixa aí a palavra contigo, se apresenta, toca a ficha aí. Bom, gente, meu nome é Paloma, tenho 34 anos, sou de Porto Alegre. Como é que eu conheci a Mais Pra Ti? Eu estava em casa e aí estava dando um comercial da Mais Pra Ti. E naquele momento bateu um sininho, que eu sempre tive muita vontade de ir para a parte da TI, mas nunca tinha tido a oportunidade. E aí, com a Covid, acabei, vou fazer agora. Aí me inscrevi. E casualmente, eu acho que eu me inscrevi nos primeiros dias. Então, para mim, parece assim que foi uma eternidade, até chegar realmente o convite ali dizendo que eu entrei, né, para fazer parte ali do grupo de bolsistas. Entrando, eu fiz o curso de introdução e depois o de Java. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui só uma coisa. Eu acho que é 2 meses, né, 2 meses e meio ali. Então, é muito material, eu sei que é bastante material. Como é que eu me organizei para estudar? Eu botei assim em escalinhas pequenas, como primeiro módulo. Eu não olhava todo módulo, porque se tu olhar tudo e tentar fazer alguma coisa, tu não vai fazer nada e não vai aprender nada. Então, eu olhava ali no máximo 5 vídeos, e daqueles 5 vídeos, eu começava a fazer um resumo, brincava fazendo meus programinhas, entendendo como funcionava. E muito teste de mesa. O que que seria o teste de mesa? Antes de chegar no computador, eu botava numa folha e montava ali. Parece besteira, mas funciona muito, e quando tu consegue fazer esse entendimento, tu tira de letra, a parte, assim, de lógica, né, no caso de entender ali o for, como funciona. Então tu faz o desenho ali da telinha de um lado, faz o desenho do for do outro, ali a contagem de, o for tá 1, o for tá 2, o que que tá acontecendo dentro do for. Então quando tu faz isso, nossa, é mágico. Então, depois desse processo todo que eu tive ali da Mais Pra Ti, a Alphamídia, ela tinha um curso de web, desenvolvedor web. E aí eu acabei fazendo, que foi assim também como é que eu posso dizer, foi o final, a minha cerejinha ali, que eu consegui realmente entender como funcionava o back e como funcionava o front. E aí, com isso, eu fiz ali a prova e passei. Só que, às vezes, as coisas acontecem de um jeito que a gente não sabe explicar, né? O que que aconteceu comigo? Passei na prova, e aí passou aquele período que teria para as empresas chamarem. E eu não fui chamada. Até o primeiro momento, pensei, ninguém gostou do meu currículo ali, né? O que eu escrevi e tal. E continuei estudando. Aí, isso final do ano. Aí, no início do ano, eu recebo um e-mail da Mais Pra Ti, comunicando que tinha acontecido um erro e que
algumas pessoas, como eu, não tinham sido selecionadas, mas que a gente teria sim a oportunidade. Só que como já estava na metade do processo, já tinha passado todo o período deles de seleção, então a gente ficaria para a próxima turma. Aí eu digo: "Tá, ok, quem já está estudando, estuda mais um pouco". Só que nesse inteirinho, eu recebi a oportunidade, através do Mais Pra Ti, de participar da jornada teste, que é da Ilegra, que seria 6 meses de curso, aonde eles prometiam que no final tu se tornaria júnior ou júnior plus. E realmente, me tornei júnior, aprendi muita coisa e indico para vocês, dá uma olhadinha no Git, porque é uma ferramenta que a gente usa e usa sempre, não é muito, é sempre. Então quem quer aprender algo mais, foca nisso. E aí, o que que eu trago dessa minha experiência, assim, para vocês? Estudem 1 hora. Ah, não consegui resolver nessa 1 hora. Pergunta para alguém. Não fica o dia todo batendo, tentando, tentando, tentando. Tentou 1 hora, não conseguiu? Chama o colega. O que tu não sabe, o colega sabe, e vice-versa. Faz uma reunião ali no Discord, é bem legal. Inúmeras vezes a gente fez na minha época, né, então alguém ali abriu o código e todo mundo começava a programar junto. Isso é muito interessante. Desde aprender a atalhos que tu não sabe, a comandos, enfim, é uma gama, assim, que vocês podem tirar dessas reuniões muito grande. Eu sei que a gente no início fica meio tímido, assim, não quer participar, mas no processo que eu tive na Ilegra, eles conseguiram me mostrar que a gente tem sim que sair dessa parte de ficar mais quietinho e começar a agir em grupo, porque quando a gente entrar numa empresa, a gente vai trabalhar em grupo, a gente não tem como trabalhar sozinho. Tudo envolve várias pessoas. Então, se tu não sabe ser comunicativo, como é que tu vai fazer parte de uma empresa? Não dá para te ficar mudinho o tempo todo. Então, nesse sentido, criem grupos ali, criem programa junto, que é muito interessante. Uma outra parte também que me ajudou muito a entender e realmente, vamos dizer assim, mudou a minha visão, que o do Rodrigo, que ele está aqui. As palestras do Rodrigo. Nossa, foi muito interessante. Porque realmente, conversando com pessoas da programação, tu sempre escuta: "Ah, é difícil, tu não vai conseguir, tem que saber muita coisa". Não, nem tenta. E aos poucos, assim, ele foi lapidando, me fazendo entender e pensando: "Não, dá sim, programação dá para qualquer pessoa, é só querer". Só claro, é uma coisa que eu sempre digo, me esforcei muito, estudava 8 horas a fio, não tinha feriado, domingo, sábado, estava sempre estudando. Mas em compensação, hoje eu estou empregada, estou muito feliz, valeu a pena cada segundo desse estudo, né. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, tirando o João, que já tinha perguntado. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar o momento aqui, que é o momento mesmo para a gente bater um papo. E uma das principais dicas já que a Paloma já deu é comunicação, né, Paloma? E, Verdade. e a gente, assim, trazendo como a experiência, né, até falando um pouquinho, assim, de mim também, né, eu tenho 18 anos de experiência já na área de engenharia de software, né, e realmente, assim, a gente vê um perfil mapeado, né, das pessoas de tecnologia, que é o nerd, que fica quietinho no computador e tal. Quando chega na hora do trabalho, a gente vê que precisa de muita interação, conversar bastante, entender bem o que a gente precisa fazer, trocar experiências, trocar informação. Então, assim, a gente conversa bastante, a gente se fala bastante, né? A gente tem muitos momentos desse durante o nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Hoje, no remoto, ele está bastante, né, por chat, por Discord, né? A Paloma trouxe também o Discord, avançou muito no uso também para times remotos, para ficar registro das conversas, definições de projetos. Então, assim, é bem importante também ir acompanhando essas ferramentas. Então, quem também aí tiver ainda com vergonha, quiser
trazer alguma pergunta, algum comentário pelo chat. Tem o chat aqui do nosso Meet, tá? Use o chat ali, manda a pergunta, ou abre o microfone e traga a pergunta aqui, tá? Fiquem à Gente, vontade. aproveite. Eu lembro que a minha época, eu tinha muita curiosidade de muitas coisas. E tinha vergonha de perguntar. Achava, ai, minha pergunta vai ser besta. Não vou perguntar. E então, perguntem. Sei lá, pergunta até o que que é um get, um set, mas pergunta, vamos interagir. Isso aí, isso aí. O João Ó, aí, João. Tá. Eu não quero monopolizar, mas eu acho que a pergunta mais que... Eu tenho uma pergunta que eu acho que outros também têm essa curiosidade, que é sobre como é que está o mercado hoje. Eu não sei... Bem, eu sei que é dinâmico, mas eu não sei quão dinâmico é, com relação a diferentes especializações ou áreas. Por exemplo, tu falou que tu fez uma trilha que é de teste, né? E tem pessoal que se concentra mais em front-end, pessoas que se concentram mais em back-end, e imagino que tem outras, como é que dizer, especialidades ou áreas que eu estou esquecendo, mas tu tem uma visão, tu tem um palpite sobre como é que está como é que tá essa distribuição no mercado, tipo, precisam de mais de um tipo de profissional, de outro, ou se talvez uma trilha seja mais adequada para um tipo de perfil ou outro. até dentro dessa pergunta que tu fez, antes de responder ela, eu vou comentar com vocês. Outra coisa, cheguem perto, adicionem recrutadores. Gente, é muito importante vocês começarem a fazer essa agenda. Adicionem-se no LinkedIn, faz um grupo ali, coloca ali, me adiciona, vai adicionando. E recrutadores. Respondendo a tua pergunta, sim, tem muita, 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 muita vaga. E a demanda, ela varia muito. Tipo, eu lembro que na época, quando eu fui selecionada na bolsa, precisava de back, não precisava de front. Quando eu estava na metade, eles iam abrir outra turma para back. Então, quer dizer, no momento que eles abriram ali front, não tinha, mas na metade já tinha. Então, vai muito do que a empresa pega para fazer ali no momento, né? Tipo, falar um exemplo meu agora, na empresa que estou. O que que acontece? Eu cheguei programando em Java, só que a empresa, ela não trabalha muito com Java. Então, no primeiro momento, eu tive que aprender outra linguagem. Isso é uma outra dica que eu dou para vocês. Não se prendam em uma linguagem. Dizer, não, só sei Java, é Java que eu não quero mais. Não. É bom aprender tudo. E depois que tu aprende uma, as outras ficam fáceis de aprender. É uma coisa que, vou te dizer assim, que meio que automática. Claro que cada linguagem tem ali uma parte, né, diferente uma da outra. Mas quando tu consegue entender a lógica, tu consegue entender o que está ali. E no sentido também da tua pergunta, a segunda parte que tu tinha feito, da demanda, né? Olha, na minha própria empresa, praticamente quase que todos os dias eles estão contratando. Às vezes até me surpreendo, eu digo, nossa, onde é que vai botar todo mundo? Mas estão contratando. Se ninguém for fazer outra pergunta, eu vou responder a primeira pergunta dele. Vai Tá, lá, vou taca a seguir. ficha, taca a ficha. Ah, faz de Só novo a pergunta, contextualiza. João. Eu ia pedir isso. Tá. A primeira pergunta que eu fiz foi antes das 6h30. Ah, a, a Paloma tinha perguntado onde a gente estava no curso, que ferramentas a gente estava usando. Ela comentou sobre uma IDE que ela é para quem está aprendendo a linguagem, daí ela tem diagramas, tem bloquinhos, e dando uma olhada aqui no site, eu eu estava vendo aqui, e os bloquinhos eles ajudam, né? Aí, claro, isso aqui é uma ideia para quem está aprendendo, mas eu estava me questionando se no problema complexo, talvez
uma visualização ajude. E a minha curiosidade era como é que geralmente o pessoal faz quando tem um programa mais complexo. Eu imagino que um programa de produção, um produto, né, ele não é uma coisa que dê para navegar muito facilmente. Daí, se o pessoal usava esse tipo de ferramenta de visualização, talvez o pessoal nem se atrevesse a tentar encarar o código como uma coisa só. Na verdade, cada pessoa se fixasse mais em uma parte, em uma função. Fulano cuida disso, esse fulano cuida daquilo, e não chegasse a tentar olhar o programa inteiro como um todo. Não sei se é assim que funciona ou não. Na verdade, assim, João, são tribos, que são, a gente chama de tribos, pelo menos aqui na empresa, né? Onde cada tribo tem uma responsabilidade dentro do projeto. Então, por isso que eu digo que vocês têm que ser muito comunicativos, porque todo mundo tem que trabalhar junto e essa comunicação tem que ser uma linha reta. Não pode ficar muito quieto, porque senão o projeto não anda. Então, nesse sentido, que tu está perguntando, a gente tem muitas documentações, não como diagramas, né? Mas a documentação ali que vem toda a especificação que a gente precisa fazer no programa. Então, olhando essa documentação, a gente começa a montar. E aí, claro, né, vai fazendo por partes, por isso que eu disse do Git. A gente usa muito o Git para ter todo esse histórico, né, de cada parte do programa que é montado. No caso ali, se fez alguma parte que deu problema, volta ali, arruma, tá novo. Antigamente não era muito assim, né? Era errou aí aquela horrível de arrumar, porque não tinha às vezes um backup, alguma coisa muito atual. E hoje, então, a gente usa o Git. Cada empresa usa um mecanismo, né? Eu já falo Git porque é uma ferramenta que, para vocês, no início, para montar até um programa básico, é interessante vocês começarem a colocar ali e também entender como é que funciona ali para vocês gerarem a documentação. Não cria assim como atividade, já coloca ali o que que aquele programa faz. O que que eu coloquei de diferente naquele programa? Coloca ali uma fotinho, se tiver um front, né? Coloca ali a foto, porque aí a pessoa olha ali, olha só, essa pessoa se importa, essa pessoa sabe fazer, e ela é organizada, porque para fazer documentação não é todo mundo que faz, então tem que parar ali, né? Perder um tempinho fazendo, montando. Mas é uma coisa que no dia a dia também a gente tem que fazer. Então, por isso que eu já digo, vão criando esse processo interno de vocês, que aí quando acontecer de serem chamados em uma empresa, você já tem isso meio que automático. Opa, Olá a todos, me escutam? Sim. sim. Tá bom. Paloma, querida, no início eu não estava te escutando, estava aqui doida tentando arrumar. Então eu vou te perguntar uma coisa e tu me desculpa se tu já respondeu, tá? Mas tu entrou na programação do zero? Por que que eu tô te perguntando isso, né? Caso tu tenha entrado do zero, tu teve assim aquele sentimento de que, poxa vida, acabei de estudar isso e sentei no computador e não vou conseguir fazer. Eu vi que tu falou sobre o teste de mesa, isso? E é algo bem importante, eu iria te perguntar sobre isso também, né? Se isso foi importante, assim, sabe, de tu aprender, de tu fixar, mas sobretudo de tu entender, né, a linguagem ali que tu estava estudando. Novamente, desculpa se tu já falou sobre isso, eu não estava te escutando daqui. Não, tranquilo. O teste de mesa, para mim, sim, foi um divisor de águas, porque quando tu entende como é que funciona todo o processo, teu olho, eu brinco que ele já vira meio que um compilador. Então, quando ocorre o erro, tu nem olha mais o erro. Tu só bate o olho e tu já sabe onde está o erro. Tu mesmo arruma. Que maravilha. Mediante o teste de mesa ali, né? Que tu vai fazendo Uhum. e vai solucionando todos os probleminhas que vêm. E sim, eu comecei do zero, e uma coisa até que eu digo para vocês, que é um processo que acho que todo mundo passa, que chega um momento que tu faz o programa,
tu refaz o programa e aquele erro continua, e aí tu tenta de novo e o erro Pois continua. é. Não desiste. Ai, pois é. Tá certo, porque é bem complicada essa questão, né. Obviamente, enfim, quem tá engajado aqui na causa, digamos assim, né, quer sempre aprender, quer sempre mais, né. Eu escutei também tu falando que tu estudava 8 horas por dia, é isso? Como é que eu dividia? Mais ou menos assim, ó, olhava mais ou menos 2 horas de vídeo, e aí depois, tudo que eu tinha olhado, eu sentava e começava a praticar. Porque não adianta tu ficar olhando 8 horas de vídeo e não praticar nada, Não, ou praticar isso. copiar, colar. Copiar, Uhum, colar a gente não aprende. uhum, Então por isso que eu tinha essa metodologia. Para mim funcionou, né. Tem pessoas que gostam de estudar de outra forma, mas uhum. aí eu acho que varia, mas eu acho que é uma boa ideia. Então eu vou seguir teu caminho então, Paloma. Segue que vai dar bom. Tá certo, obrigada aí pela tua resposta, parabéns. É muito legal aí ver a mulherada, né, cada vez mais Verdade. engajada aí na programação, enfim, em vários sentidos, né, a programação é muito grande, então é maravilhoso. Mas era isso, obrigada. Agradeço. Bora lá, Davi. Davi, pode falar. Acho que tá com problema no áudio. Tá mutado. Vamos pro Wagner, então. Uhum. Opa, tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, perfeito. Paloma, a pergunta é direcionada para ti, tá? Como eu entrei agora, não faz muito que eu entrei aí no chat, eu gostaria de te perguntar assim, ó, como eu não assisti antes, eu não sei o que tu já tenha falado antes, tá? No caso, a empresa que tu trabalha, ela é focada em quê? Só para mim ter uma ideia, assim, mais ou menos. E há quanto Como tempo é que que tu tá? funciona mais ou menos a Brivia? A Brivia, ela presta serviço para, como é que eu vou te dizer? Para várias coisas, até metaverso a gente tá mexendo um pouco, tá entregando para os clientes, é bem interessante. Mas é que depende de cliente para cliente, às vezes a gente faz só o design, às vezes a gente faz toda a infraestrutura, é como é que eles comentam, que é eu esqueci agora o termo técnico que eles gostam de utilizar, mas enfim, te dizendo que a empresa, ela pensa muito mais do que o cliente precisa. Então, antes de fazer qualquer programa, se faz toda uma pesquisa da empresa, entende todas as dores, todas as qualidades, as positividades que a empresa tem, e dentro disso, monta-se, né, um programa para aquela situação que a empresa precisa. Inclusive, até identificando, como eu te disse, dores que às vezes a empresa nem sabe que ela tem, então a empresa já vem com um retorno sobre esses problemas, até para a empresa não vir futuramente a ter problemas desse sentido. O tempo que eu estou na empresa, deixa eu pensar, eu entrei em outubro, na Brivia. Porque como eu estava fazendo esse processo do júnior, né, que eu comentei com vocês, de 6 meses, então era bem puxado, eu não tinha como trabalhar, porque os encontros eram praticamente todos os dias, muitas entrevistas, inclusive até, assim, para as pessoas aprenderem a se comunicar, porque a gente sabe que é uma coisa meio complicada, então por isso tinha todos os dias encontros, então não tinha como. Mas aí terminou e eu já engatei com essa oportunidade. Legal. E a tua formação foi toda no do Mais Pra Ti? Então, eu fiz o Mais Pra Ti, e aí Uhum. depois eu fiz o o desenvolvedor web da Alphamídia, e aí depois disso, aí eu tive essa bolsa da jornada, que aí foi de 6 meses, né, aonde eu realmente afinei, vamos dizer assim,
tanto no back quanto no front, porque aí como é que funcionava esse programa? É um programa muito interessante, inclusive vocês podem tentar depois, né? Agora não, que está muito no início, tentar trazer para a vida de vocês, que é trabalhar tipo assim com metas, entregas. Qualquer atividade que vocês forem fazer, coloca tipo um tempo. Vocês têm um tempo para fazer aquela atividade. E dentro desse tempo vocês têm que entregar. É mais ou menos assim que funcionou a jornada. Claro, algumas atividades tinham um período maior e outras nem tanto. Então, acaba que tu começa a aprender a trabalhar sob pressão. Sim, É, sim. Eu então, quando imagino. tu chega realmente na experiência, tu já nem sente tanto, porque tu já passou por um processo tão forte, assim, de metas, 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 que... Que nem no meu caso, né? Eu tô começando agora na programação e vou fazer 42 anos. Então, é uma coisa bem diferente para mim, né? Uma coisa que eu vou te dizer, não se prende pela idade. Eu vejo muitas pessoas se prendendo pela idade. A TI não tem idade. A TI tem pessoas, profissionais qualificados. Te qualifica. Só isso que tu precisa. E não foca nisso. Ah, eu tenho 42. Tá Não. certo. Não, muito obrigado. Obrigado pelas informações. Sim, legal. Sem restrição pela idade. E tem outros colegas que começaram pela Mais Pra Ti. Eu me lembro de uma profissional que a gente formou na área de teste de software, dos 60 para cima, e conseguiu emprego depois também. Então, assim, pessoal, é oportunidade, é qualificação, é a nossa dedicação. E um outro ponto também que eu quero deixar aqui como destaque é cada um também tem o seu tempo, né? Então, porque tu tem o seu tempo de dedicação, né? A Paloma conseguiu dedicar as 8 horas por dia, provavelmente um ou outro vai ter que ter um ajuste na sua rotina para fazer os seus estudos. Então, assim, vai no seu tempo também, perceba, eu comentei um pouco sobre isso na aula inaugural, né? Na primeira aula, vai no seu tempo, vai no seu ritmo, perceba a sua evolução dentro do conhecimento, né? Tente pensar na sua evolução, o que eu conheço hoje, comparado com o que eu sabia ontem, com o que eu vou saber amanhã, como que eu vou me planejar para estudar o amanhã, tá? Então, acho que aqui também fica um ponto aqui para motivação de vocês, assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma também de se organizar, ache o seu timing do estudo, tá? David, quer tentar agora? Acho que agora deu. Deu, vai lá. Certo, boa noite, Paloma, boa noite, pessoal. Assim, muito do que a Paloma falou já respondeu as perguntas que eu tinha, mas no momento que cheguei, ela estava falando sobre a trilha de testes, né? E aí a trilha começou a partir de testes unitários e foi se estendendo. Como é que foi a jornada aí na trilha? Não, foi primeiro Java e depois testes. Inclusive, é uma coisa até que eu ia dizer para vocês. É bem interessante tu fazer primeiro Java e depois tu fazer testes, que aí tu consegue ter um entendimento melhor de como funciona todo o mecanismo ali. Então, e é uma coisa que hoje, testes, quem está pensando em fazer, é uma coisa muito interessante que praticamente todas as empresas estão trazendo, e não tem muitos profissionais qualificados, assim. Então, quem pensa em fazer é uma área que, se eu não gostasse tanto do que faço, eu, com certeza, seria uma área que eu olharia com carinho. Uhum. E durante teus estudos nas trilhas, né, que você fez, qual foi a tua estratégia, assim, para ir moldando o caminho para alcançar, digamos, a primeira vaga? Olha, uma coisa que eu botei para mim, assim, é sempre metas pequenas, nunca uma meta muito grande. Primeiro, comecei com a meta de entender como é que funcionava o Java. Chamava antes de Javali, hoje eu já chamo de Java. Então, quando eu passei a ter esse entendimento,
Aí a minha meta foi: agora eu quero aprender melhor como funciona o Java. E aí comecei a colocar junto já um front, para deixar a coisa bonitinha. Dentro disso, aí eu pensei nos testes. Aí tá, agora que eu já estou conseguindo montar programa, já estou conseguindo fazer a parte do front. Deixa eu também entender como é que funcionam os testes para fazer uma coisa sólida, né? E depois disso, aí tu tem tanta coisa para estudar, é tanta coisa para ver, que até hoje eu ainda me perco no que eu vou estudar agora. Agora eu vou te dizer que eu nem posso escolher muito, porque aí agora eu preciso focar nas coisas que a empresa precisa, né? Mas a minha listinha ali de coisas para estudar estava grandinha. Ah, inclusive eu tenho aqui uma listinha, deixa eu ver aqui, para vocês, que na minha época me ajudou muito. Ali em cima, a parte de perfil. Eu acho que antes de qualquer coisa, vocês têm que entender vocês mesmos. Para o processo de entrevistas, porque quando chegar ali no recrutador, não adianta mentir, querer dizer uma coisa que vocês não são. O recrutador não é bobo, ele vai saber. Então, quando vocês fazem aqueles testes ali e conseguem entender um pouquinho melhor, quando vocês chegarem lá, vocês vão chegar com confiança das qualidades e defeitos que cada um tem, né? Não vem me dizer que não tem defeito, que todo mundo tem, mas também tem muitas qualidades. Ali, a parte de documentação é uma parte ali. Essa parte de documentação é uma parte, posso dizer assim, muito importante. Porque, como é que tu estudava, Paloma? Documentação. Quem sabe ler uma documentação tem a faca e o queijo na mão. Então, aprender essa parte é primordial. Mas eu acho difícil. No início talvez seja, mas daqui a pouquinho vocês já estão olhando, só de bater o olho, meio olho no código ali da documentação, vocês já vão entender como é que funciona. A parte ali do guia, eu acho que eu botei uma partezinha de guia para Java mesmo, que ali quando eu tinha alguma dúvida, assim, cria exemplos, eu ia ali. E de pesquisa, gente, deu um erro no código, vai em fórum. Tu não é a primeira pessoa que está tendo aquele erro. Várias pessoas já passaram por aquele erro. Então joga ali no fórum. Mas eu não sei inglês. Traduz e vai estar ali tua resposta. Ou, se não tiver tua resposta, vai ter alguma coisa próxima do que tu precisa. E as atividades, essa parte para mim é a cereja do bolo. Essa parte é a que eu focava muito. Depois daquelas 2 horas de estudo, onde eu focava, era ali. Procurar exercícios que tivessem o que eu tinha estudado. E dali eu partia para, botava um tempo e tenho que resolver nesse período de tempo. Parece meio chato. No início é, mas depois é automático. E claro, é uma coisa, acho que eu comentei até ali no perfil, na introdução. A dificuldade existe, mas a solução também. Então, não estou conseguindo. Para um pouco, às vezes a gente só tem que parar. Tu tá 5 horas em cima da coisa, tu para 30 minutos, quando tu volta, é automático, a resposta vem. Então não é o tempo que tu vai ficar ali que vai te dar a resposta. Às vezes é tua mente que precisa descansar um pouco. E isso a gente tem que aprender também a fazer essa pausa. É uma coisa que no início eu não estava fazendo, e aí eu estava cansando bastante. Quando eu aprendi os tempos, ficou bem melhor de estudar. Claro, né? A gente vai aprendendo com o tempo, como a gente gosta de estudar. Tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que gostam de escrever. Aí vai de pessoa para pessoa. Certinho, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma, pessoal? Temos mais alguns minutos ainda. E se eu tiver, eu vou trazer mais uma aqui.
Então tá, vamos lá. Dentro da tua atuação, né, tu vem hoje atuando numa empresa que é mantenedora, né, da Mais Pra Ti também. Tu falou que tu trouxe, né, que o quanto que a jornada aqui dentro também foi importante, né? Eu vou também fazer um resgate que eu falei de tempo, há pouco tempo atrás, né? E porque assim, às vezes a gente quer resultados rápidos, né? Mas eu percebi também que na tua fala tu trouxe, né? Eu dava metas pequenas para eu dar o próximo passo, para eu atingir. Eu quero primeiro fazer o entendimento sobre isso aqui, depois eu tenho entendimento daquilo, né? Eu vejo que isso vai criando um amadurecimento em ti sobre os teus conhecimentos para depois tu conquistar algo maior, tá? Foi esse o pensamento que tu teve? Foi assim que tu foi organizando as coisas para ti? Porque às vezes eu vejo que se a gente coloca muita pressão também, né, eu preciso da vaga, eu quero a vaga, a gente acaba ou tentando pular algumas etapas, e aí eu queria ver contigo, assim, qual é a dica que tu pode dar com relação a isso, né, da galera viver e vivenciar cada momento, tentando cada vez mais aprender e colocar em prática também aquele momento que estão vivendo, né, sem pensar tão ali na frente o que pode dar de resultado. Uma coisa que eu tenho pra mim, tu quer? Se tu quer, não importa o tempo que vai levar. Continua. É nisso que tu tem que te agarrar. Ah, se eu não conseguir agora, não tem problema. Hoje tu não conseguiu, amanhã tu vai conseguir. Mas tu tem que estudar. Ninguém vai fazer isso por ti. Tem que ser. É assim. Infelizmente, no início tem que estudar bastante. Mas, né, é uma coisa que vale a pena. Inclusive, até contar para vocês. A primeira que eu tive muitas oportunidades através do Mais Pra Ti, desde de cursos por fora de, acho que 2 empresas, que por sinal foram cursos que hoje é uma base que eu também carrego muito e que são muito importantes para mim. Que vocês, inclusive, quando chegar no final, não neguem nenhuma oportunidade que vocês tiverem. "Ai, mas eu não sei o que", vai, vai. "Ah, para conhecer uma empresa", vai. "Ai, mas eu não quero ir ali nessa palestra", vai, vai porque ali tem uma troca, tu conhece colegas, fora o que tu aprende naquela palestra. "Ai, mas é sobre não sei o quê", vai. Tudo que vocês puderem entrar nessa parte de TI, começar a absorver tudo, não só do Mais Pra Ti, que hoje tem muitas palestras em vários lugares. A Mais Pra Ti, então, tem muitas palestras, acho que desde antes de eu entrar, ali de vários profissionais que já falaram, e é muito legal, que vocês podem olhar ali que tem uma experiência muito interessante. É uma gama de material, nossa, queria eu na minha época ter tudo isso, assim, que vocês têm hoje e a organização da maneira como está. Esses encontros, assim, ó, que é super interessante. Na minha época não tinha. Sei. E Paloma, tu trouxe uma palavra, um termo que eu acho bem legal, oportunidade, né? E às vezes a gente coloca a oportunidade sempre com a vaga do emprego. Não, oportunidade é todos os momentos que a gente tem de estar trocando, estar compartilhando, pegando um pouquinho mais de conhecimento, vivendo mais a tecnologia. E nós, na comunidade Mais Pra Ti aqui, estamos fortalecendo cada vez mais isso. Oportunidades. Isso aqui que a gente está vivendo hoje é uma oportunidade. De escutar alguém que passou por essa experiência, que traz um relato de como foi participar de uma jornada de conhecimento, de busca, como ela se organizou e como que está hoje, né? Então, é uma oportunidade. E tu trazer isso para nós aqui é bem legal, que eu acho que reforça bem o que a gente está querendo trazer com essa comunidade e nas ações que a gente está trazendo. Então, a gente quer gerar cada vez mais oportunidades, de fato, mais contatos de todos com a tecnologia,
e mais oportunidade de estar daqui a pouco em um ambiente de trabalho, numa rotina, dentro de uma organização. Com certeza isso é o que a gente mais quer e esse é o resultado que se torna muito tangível lá no final. Mas a gente tem todo esse caminho, todas essas conexões que a gente pode fazer e não deixar, depois, conquistar uma oportunidade de emprego, né, de deixar de participar e de fazer a troca, de retribuir. E o que a Paloma está fazendo aqui hoje, né, a Paloma está vindo aqui para compartilhar com a gente e fazer esse ciclo seguir, né? Então, está trazendo aqui para vocês como motivação, como experiência, como dicas também de estudos para frente, tá? Então, vamos estar cada vez mais próximos dessa maneira, tá bom? Obrigado, Paloma, aí pelo relato, tá? Vai lá, Wagner. Paloma, eu gostaria de saber, assim, ó, pela tua experiência, tá? O que tu diria de conselho para a gente, por exemplo, assim, olha, foca em tal questão de uma linguagem, porque isso vai ser bem útil mesmo aprender, ou é porque é mais difícil de aprender, então foca nesse mais do que nos outros. Tu teria um conselho desse tipo? Olha, eu posso te dizer que como eu comecei com Java, pela maneira como ele é estruturado, quando tu consegue entender Java, praticamente as outras linguagens, elas ficam muito fácil de migrar. Então, vocês já estão no caminho certo. É como eu te comentei no início ali, né? Que quando eu cheguei na empresa, eu achei que ia ser Java, mas não é. E o que me mantém hoje na empresa é essa base do Java, que eu consegui entender bem no início, né? Então, hoje, mudando de linguagem, não estou achando uma coisa muito difícil. Claro que eu não sei tudo, né? Mas o básico para conseguir fazer o que eu preciso fazer, o Java me deu. Legal. No meu caso, o único que eu tenho, a experiência que eu tive até agora, está sendo do Java e antes do curso de introdução, né? Até eu tentei focar, por mais que terminou já o primeiro curso, já tenho certificado e tudo, eu ainda estou continuando a estudar porque, gostei bastante. Agora tem um pouquinho de dificuldade no Java porque é bem diferente. Bem diferente mesmo, assim. Uma dica que eu dou, depois que terminar o curso, Uhum. faz ele de novo. Legal. Faz ele de novo, porque tu vai ter uma outra visão. Faz todas as atividades ali, todos os desafios. Faz, refaz. Olha, eu não sei quantos programas, o computador que eu usava até eu nem uso mais, porque não tem mais espaço. Mas quantas vezes eu criei o mesmo programa de maneiras diferentes, para entender realmente como funcionava. Ah, como é que ele funciona melhor? Funciona melhor com for, não, com if, sem if, e assim eu fui indo, assim. Então, é de cada um, sabe? No início ali. Mas, uma coisa muito importante. No início a gente tem a mania de achar que a gente tem que abraçar tudo. A gente quer aprender tudo. Não. O pior erro que a gente faz é querer fazer tudo, que a gente não faz nada. Então, foca no Java. É a dica que eu dou para vocês. Aprende bem Java e aí depois tu conversa sobre outra coisa. Legal. Até porque o Java também, pelo que eu entendi, ele é muito parecido, o C também, né? O C++ é muito parecido, né? C Sharp é bem semelhante. É outra linguagem também que eu vou ter que mexer. Mas como eu tenho a bagagem do Java, então quando eu olhei ali, eu já comecei a rir, que é praticamente igual, assim. E tu sabe que, assim, ó, eu, antes de começar o curso, eu estava com a ideia de, por exemplo, aprender programação, mas focado para a área de desenvolvimento de games, né? Porque eu vejo que está crescendo bastante, tal. Então, a experiência que eu já tenho, por exemplo, eu trabalho com edição de vídeo, áudio, edição de imagens, edição de foto, eu faço um monte de trabalhinhos, assim, né, para redes sociais, social media. Também trabalho um pouco com marketing digital, então eu sei que isso vai ser bem útil também, né, para utilizar nessa área de programação, né. Eu gosto bastante. Até trazei um pouquinho para começar até a aula, porque eu estava fazendo um trabalho ali para uma cliente e tal.
Mas é uma área que Se eu tô eu gostando. tivesse essa qualidade que tu tem aí, olha, eu já tinha criado já um programinha já. Não, essa é a ideia, usar aquilo que eu já conheço aliado à programação, né? Programação há muito tempo eu já queria fazer, então, para te ver que eu comecei a programação eu já tinha ideia de fazer antes, mas daí todo mundo me dizia, cara, é complicado, tu não vai gostar, envolve muita matemática. Aí depois, foi um dia que eu vi na TV um comercial ali, falando sobre o Mais Pra Ti, eu acho que era no Jornal do Almoço. Aí eu assim, quer saber, mais um desafio, né? Vou ver qual é que é. Aí eu entrei e gostei, e vi que não tem nada a ver o que me dava um conselho. Me diziam que não era, que tinha, é muito difícil, cara, tu não vai conseguir. E como eu sempre gosto de desafio, né, aprender coisas novas, então encarei, né? E tô gostando bastante. Tá no caminho certo. É verdade. A Paloma tem uma pergunta aí no Isso eu chat. acho que é mais voltada para vocês, no sentido de oportunidade. Tá. Ah, acho que eu vou responder também, tá? Como uma organização. Mas eu também gostaria do teu relato depois, Paloma. O quão confiante tu acha que pode sair estando num curso de introdução, tá? Se daria para trazer essa perspectiva, tá? O que eu vejo, assim, depende muito o que a empresa está buscando, tá? Porque existem empresas, e aí a Paloma trouxe até que tem empresas, e tem empresas mantenedoras aqui na nossa comunidade, no Mais Pra Ti, que buscam profissionais para fazer uma formação. Então, tendo a base da introdução, já consegue entrar num processo seletivo para entrar nesses cursos deles, que são cursos complementares e cursos que podem trazer para ti conhecimento específico em alguma outra linguagem, algum outro, tá? Então, assim, possível é sempre bom a gente ir aprofundando e ir evoluindo dentro da nossa construção do conhecimento, tá? Mas se é possível, sim, é possível, tá? Só que não para, tá? Essa é uma dica que eu dou. Não para. Não é porque fez o curso de introdução que agora eu já tenho uma possibilidade. Pensa sempre na evolução, pensa sempre no próximo passo e aí e vai seguindo, tá? Olha o meu caso, eu fiz introdução, e aí depois que eu fiz introdução, entrei no Java. E uma coisa que eu notei, e é uma coisa que tem que carregar, inclusive para a vida de vocês, estudar, nunca dá para parar. Porque se tu parar, tu vai ficar para trás. Porque todo dia tá mudando alguma coisa, tá vindo alguma novidade. Então, não dá para te ficar só com uma formação. Assim como eu também comentei que às vezes tu ter só uma linguagem, às vezes também não é suficiente. Então, quando tu tem ali condições de entender mais de uma linguagem, eu vou perder tempo nisso, eu não vou utilizar. Aprende. Se precisar, tá ali. Não é uma coisa que tu vai ter que sair do zero. Dá para encontrar emprego, sim, com o curso? Dá, sim. Mas, como dica, continua. Continua estudando. Não dá para parar, gente. A Mais Pra Ti foi um divisor na minha vida. Foi aonde tudo começou. Mas depois que terminou, eu continuei estudando, como eu contei para vocês. Fiz os cursos, teve o período ali que eu tive que esperar o processo, nem terminou o processo, já fui chamado para outro processo, continuei estudando, e hoje continuo estudando. E vou continuar estudando. Sim. Só complementando ali com o que ela colocou, realmente, a intenção não é parar de estudar, né? Mas, assim, pensem que cada vez mais também temos mais pessoas entrando na área de tecnologia.
o mercado ele fica também mais concorrido. A gente tem muitas vagas aí abertas, a gente tem muitas oportunidades, mas também o mercado cada vez fica mais concorrido, e mais pessoas estão se preparando e estão se qualificando, tá? Então, assim, a gente percebe o movimento, a gente está aqui também para colaborar, e quem está dentro do Mais Pra Ti, dentro da comunidade, já está um passo à frente, vamos dizer assim, dentro das ações, porque está engajado, está participando. Vocês estarem aqui hoje, uma terça-feira, às 19h25, participando dessa roda de conversa, faz parte disso, né? Faz parte do engajamento de vocês, da procura de vocês, das oportunidades que vocês estão procurando, né? Que vocês estão percebendo, eu tenho a oportunidade de estar lá, não, eu vou estar lá, eu vou conhecer alguém, eu vou ver como é que foi a experiência dela para trazer para mim. E isso aqui faz diferença. Faz muita diferença. Podem acreditar. Vocês estando aqui agora é diferente, tá? Então, assim, aproveitem sempre esses momentos. Só para finalizar, todas as oportunidades que eu tive foi através do Mais Pra Ti. Tem dimensão disso? Como eu disse, é um divisor na minha vida. Por isso que eu tô aqui hoje conversando com vocês, porque eu sinto que eu tenho meio que uma dívida com o Mais Pra Ti. Não precisa sentir que tem dívida, tá? Mas retribuir para nós, estando aqui, é um prazerzaço, tá? Te agradece. Boa noite, estão me escutando bem? Sim, Josimar. Tudo bem? Eu posso fazer uma pergunta para a Paloma? Claro, à vontade. Paloma, assim, eu programo bastante na faculdade, eu programo em C, e a gente sabe que C é uma linguagem, é na unha, né, entendeu? É lógica pura e não tem ajuda. Te vira e vai fazer vários arquivos e tudo mais. Mas a minha pergunta é em relação a outra coisa. Qual foi quando começou, Paloma, qual foi a tua maior dificuldade no início? O que mais te desanimou no começo? Que tu teve que lutar contra, assim? Não é o que me desanimou, é porque quando a gente entra, a gente quer que tudo, montar o programa e ele rodar. Então, tu entender que não é tu montar o programa e ele rodar, até tu fazer essa chavezinha, é essa parte que dói. Ou tipo, tu passa ali 3 horas fazendo, e aí, às vezes é um ponto e vírgula. Sabe o que é isso? Um ponto e vírgula. Que tá ali que tu não viu. Então, quando tu começa a não ficar triste, tu começa a rir dessas situações, é que tu começa, muda. E aí, hoje, o meu próprio olho é meu compilador. Deu um erro, claro, tu tem que aprender ali a ler, né? Qual é a linha? Geralmente, tá mostrando uma linha, é a linha de cima, geralmente, né? Então, tu olha aquela linha ali, já com um olhinho bonitinho, tu já, tá aqui, ó, esqueci. E é uma parte, inclusive, legal a tua pergunta, que ali, aquele erro que aparece, sempre tem alguma dica. A gente tem que entender como utilizar aquela dica que o programa tá dando, o compilador ali tá dando. Quando tu faz esse encaixe, então aquelas 3 horas se tornam minutos, segundos, daqui a pouquinho já nem é mais. Essa questão, assim, de um ponto e vírgula, entendeu? Eu já programando, assim, eu já programo, né? Programando, sabe? A gente vai ali, faz todo o programa e bota o programa para rodar e não roda, né? Daí já aconteceu comigo de eu botar o programa a rodar e não rodar. Daí eu disse, não, vou dar uma descansada na cabeça. Daí, quando eu tava lá embaixo do chuveiro, tomando um banho, bem tranquilo, daí me dá aquele estralo na cabeça. Pá! Eu acho que o problema é aquele. Daí, quando eu saio do banheiro, vou mexer no programa, mexo naquele estralo, o programa roda. Era só um detalhezinho. Então tu tá feliz, porque comigo acontece assim, eu tô dormindo, e aí não importa o horário, eu não sei como a resposta vem. E aí eu tenho que levantar e ir lá mexer no código, que eu não consigo dormir, fico remoendo aquilo. Então, é bem interessante. Isso aí é aquele instante que a gente está ali, a gente está focado,
e a gente não pensa que pode ser outra coisa. A gente tem que sair da frente do computador um pouco, dar aquela pensada, refletida, daí vem aquele estralo na cabeça. Exatamente. É isso aí, vocês já estão bem ambientados com a área de tecnologia. E com a rotina das pessoas que trabalham nela. Eu amanhã já começo o meu desafio, amanhã eu começo o meu estágio. Legal. E o meu supervisor já falou, te prepara, que tem muito trabalho. Era para mim começar depois, ele disse para mim assim, quando tu vai ser da tua empresa? Ah, sai tal dia, dia 7, eu quero tu dia 8 aqui. Ó, Vai lá, Wagner. Paulo, qual que é a IDE que tu utiliza para o teu trabalho, para o Java? olha, eu sou meio louca, eu tenho todas. Então depende, mas ultimamente eu tenho usado muito o STS, que não é uma que todo mundo gosta, assim, né? Mas é uma que eu me adaptei, já tenho todos os atalhos ali, então é meio que automático já. Ah, legal. Mas Eu aprendi a tentei, mexer em todas. eu tentei configurar o VS Code para o Java, mas não sei, deu uns bugs meio estranhos, aí eu resolvi usar o... Ah, meu Deus, agora eu esqueci o nome dele, Eclipse, Eclipse. Aí eu utilizei o Eclipse. e, E que até eu, mais leve também, né? Boot também eu achei. não entendi? Eu achei ele mais leve também para rodar no Sim. notebook. Porque IntelliJ, aquele, meu Deus do céu, nossa, a minha máquina não suporta, não tem como. Olha, eu vou te dizer que eu uso, mas eu também não. Quem se acostuma a usar ele, ama e não larga mais. Mas é que eu gosto do meu STS, ele é tão fofinho. Ah, vou testar esse aí então, eu não conheço. Esse STS eu não conheço. Se tu tá usando o Eclipse, é praticamente o Eclipse. Hum. Ah, não, então vou manter com o Eclipse então, é mais tranquilo. Até me Uhum, acostumei a usar ele, né? Achei bem legal. isso. Aí, agora não, mas aí depois tu vai dando umas olhadas nos atalhos. Que agora vocês têm que praticar sim, não é copiar colar. Mas depois que já pegou, entendeu, aí os atalhos é bem interessante. Por enquanto que está me gerando dificuldade por exemplo, assim, o que eu já notei que, por exemplo, variável não se chama variável, aí o nome é outro, então isso aí que me dificultou bastante. Agora que estou começando a entender que, por exemplo, método é uma função, esse tipo de coisa assim, então. Isso estava me complicando, porque eu estava achando bem estranho, né? Daí o professor estava falando, o método tal, aí eu, mas como assim? O que é método? Né? Depois eu fui buscar para saber o que é. Então, me complicou bastante essa semana daí. Mas agora tá tranquilo, agora tá bem de boa. Mas Ó, pelo mas, que eu... Oi? não, pode falar, pode falar. Não, pelo que eu vi, assim, basicamente o Java, para tudo é criado uma classe, né? Algo externo sempre, né? A classe miner é que vai ser, tipo, vai acessar tudo, mas ela não precisa ter a maior parte, né, da lógica, no caso. Pelo que eu entendi, né? Com o tempo tu vai ver como vai ficar ali as divisões de todo o programa. Fica bem divididinho, é bem interessante. Aí depois vem injeção de dependências, e tem muita coisa ainda. A jornada é muito grande, hein, então, Sim. legal. Então tá. Pessoal, chegamos aqui no nosso horário aqui, na nossa área de reserva, né? Até as 19h30 que a gente tinha. Alguém tem uma pergunta final para a Paloma, para a gente encaminhar? Senão a gente já encerra por aqui também. Não? Então tá. Então fica aqui o meu agradecimento especial para a Paloma, né, por ter estar participando da nossa comunidade lá no Discord também, estar junto com a gente lá e por aceitar o convite e vir fazer essa roda de conversa aqui com o pessoal. Agradeço também a participação de todos vocês aqui nessa hora que a gente está tendo junto. E
e fiquem sempre à vontade também para sugerir coisas, sugerir temas, ser participativo junto das ações que a gente faz. E, bom, desejo para vocês todo o sucesso e tudo de bom aí dentro da jornada que vocês estão construindo na área de tecnologia, junto com a gente aqui na Mais Pra Ti. Tá bom, pessoal? Obrigadão. Não sei se alguém quer uma palavra final também, mas já fica aqui o meu tchau. Não, eu só ia dizer que se vocês quiserem trocar mais alguma ideia, dúvidas, é só chamar ali. Chama que a gente conversa. Legal, não, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Obrigado mesmo por todas as informações. Sempre é útil. Sempre é útil. Desculpa, ali aonde? Não Pode entendi? ser? Eu acredito que pode é chamar no só chamar. Discord, né? no Isso, Discord. chama no Discord ali. Tá bom? Feito, então, Boa pessoal. noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Certo, boa mais. noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu. Mas